Vamos entrar os meninos aí. Opa! Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que tá? Tudo, graças a Deus. Que bom, cadê? Opa, tô vendo vocês Dona já tá agora. vindo. Beleza. Eu vou tentando ajustar a câmera aqui, tá? Tá. Aqui, ó, pega isso aqui. Borracha. E aí? Só o Peter Parker aí, pô. Show. Assim, tá, beleza. E aí, pessoal, como é que foi a semana? Tudo bem? Salve Maria. Salve Maria, tudo bem, salve Maria, tudo bem. Foi boa semana. Que bom, excelente. Fizeram o que a semana? Os estudos e ajudando em casa. E o trabalho? Beleza. Muito bem. Show de bola. Bem, dessa vez eu não vou falhar, a gente vai começar com a oração de São Tomás, tá? E se eu falhar, peço a paciência de vocês, daí eu pego alguma coisa pra consultar. Mas vamos tentar de cor, hein? Vamos lá? Sim. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a fonte verdadeira da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sob as trevas da minha mente o raio do esplendor, difundindo as duplas trevas das quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Dai-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar e a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término, vós que sois o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Amém. Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. E o glorioso São José, nosso patrono e nossa Mãe Santíssima Virgem, intercedei por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá, pessoal. E aí, eu quero saber do tema dessa galera. Como é que foi? Foi bom, a gente conseguiu fazer. Né? Só que teve um pequeno detalhe. Pode A falar. gente não fez os emojis. Ah, tá. Não desenharam os emojis? Que a gente não sabe desenhar emoji. Ah, desenha uma cara toda feia. Não tem problema não, pô. Tá tudo certo. Eu tô dando uma olhada aqui que o Jeremy me mandou uma foto. Primeira tríade. Muito bom. Isso aí, descreveram. Ficou, cara, ficou bonito. Esquema bom. Legal, gostei. Muito bom. E acho que ajudou a fixar assim na cabeça. Tem três, cada um tem três. Sim. A gente até fez aqui em casa, perguntando pro outro. Uhum. Com o meu pai, com a minha mãe. Show, show. É bom levar essa interação pra eles também. É bom, é bom. Eles devem gostar bastante e é frutífero. Eles devem ficar orgulhosos de vocês. Show de bola. Eu vou abrir aqui então a nossa. Vamos puxar a nossa apresentação aqui. Eu tô pensando que talvez seja interessante começar a mandar os meus. O meu script pra vocês, né? Porque daí vocês vão poder fazer anotações em cima do que eu escrevi. O que eu escrevi é basicamente o que eu tô falando, né? Só que de modo mais conciso, né? Não fica abrindo nenhum parênteses e tal. Bem, mas então tá. A aula de hoje, pessoal, é sobre. É a continuação, né? Lembrando que essa nossa turma aqui, né? Ela é basicamente uma aula de história. Só que esse começo, né? Ele é muito mais catequético do que propriamente história. Porque é necessário muitas noções de catolicismo para se entender o que está acontecendo, né?
Então a gente falou da criação, a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre os anjos, né? E agora a gente fala sobre o princípio, não o princípio do mundo, mas digamos assim, o primeiro grande ato, o grande acontecimento da humanidade, né? Que nos impacta até hoje, que é justamente o pecado original, né? Bem, para a gente falar do pecado original, a gente precisa voltar para quando não tinha pecado original, né? Para a gente entender como é que eram as coisas. Primeiro, então, vamos entender um pouco sobre o local onde estava o homem, né? A Terra a gente já sabe, né? Deus criou a Terra, enfim, a gente já deu aula sobre isso. Mas agora vamos falar sobre aquele pequeno lugar, ou talvez muito grande, eu não sei, mas que era o Jardim do Éden, né? Você sabe o que é o Jardim do Éden? Já ouviram falar? Foi onde Adão e Eva ficaram? Exato, exato, exatamente. O Éden é um jardim que Deus criou como o paraíso terrestre, né? Então, quando a gente fala paraíso terrestre, a gente está falando do Éden, né? Que é um local que fica no planeta Terra, né? Que Deus criou para o homem, só que é um pouco diferente, na verdade, bastante diferente, do que a gente tem conhecimento hoje, né? Bem, Adão e Eva tinham lá, eles tinham um domínio perfeito sobre os animais, né? Eles conviviam de modo absolutamente harmônico com a natureza, né? Entre si também e com Deus, né? Então, assim, era uma profunda relação de amor. E quando eu falo domínio, eu falo literalmente domínio, né? Naquela época, não tinha leões famintos que, sei lá, queriam devorar Adão e Eva. Não tinha uma aranha toda sedenta, assim, por injetar o seu veneno nas pessoas, não. Não tinha nada desse negócio. Os animais, eles eram totalmente submissos ao ser humano. Então, tipo assim, era absolutamente seguro, entendeu? Totalmente diferente. A natureza se relacionava com o homem não de modo que representasse a ele um perigo, né? Mas pelo contrário, eles eram... Tudo funcionava muito bem, entendeu? E nada saía mal pro homem, né? Hoje em dia, se tu larga um cara na floresta, cara, provavelmente ele vai morrer, entendeu? Pode ter qualquer, desde inseto até uma onça, entendeu? Ou morrer de fome, ou cair uma tempestade, sei lá, cair um raio no cara, dar um terremoto. Hoje em dia acontece tsunamis, erupções vulcânicas. Essas coisas não existiam no planeta Terra. Não existiam, tá? Pelo menos não no Jardim do Éden, tá? Isso não existia. Era assim, era perfeito. Era um local no planeta Terra que era todo em si divinizado, né? Divinizado justamente para que reinasse ali a graça, né? E o homem tivesse todos esses privilégios. Não existia morte no mundo, não existia desordem, não existia pecado, tudo era belo, tudo era maravilhoso, né? O Jardim do Éden era muito bonito, era muito suave, assim, era como se fosse, existe a sala, né? Digamos que a sala é o céu, a antessala era o Jardim do Éden, sabe? Era assim, era a coisa mais próxima do céu que tinha. Aquilo lá era uma maravilha, né? Ele também era climatizado, então tipo assim, não é o Brasil com esse calor do inferno, com, sei lá, com a neve que cai lá no Rio Grande do Sul. Não era assim, era totalmente climatizado. Então era assim, é o clima do meio, era perfeito, era maravilhoso, entendeu? Não era nada exorbitante. Bem, tinha frutos em abundância, né? O homem não tinha que trabalhar para seu sustento. O homem vivia só na contemplação de Deus e da sua criação. E regendo a criação que Deus deu para o homem cuidar. Ponto. Esse era o único papel do homem, cara. Sabe? Era viver absolutamente feliz num lugar absolutamente maravilhoso. Cheio de tudo que ele precisava para sua alma e para o seu corpo, né? Então tinham esses frutos em abundância. Era só dar uma caminhada ali, tem uma árvore ali com uma fruta maravilhosa, linda. E só de tu comer essa fruta, ela já te revigora completamente. Ou seja, não é que nem essas frutas mais pobres que temos hoje em dia. Eram frutos que eram suficientes para nutrir todo homem, né? Tanto é que naquela época não se matava os animais. Antes do pecado não se matava os animais, porque não era necessário que isso acontecesse. Os animais eles existiam meramente ali, entre aspas, né, para o homem cuidar.
né? Então, e não tinha essa necessidade, não. A carne é o único alimento que é capaz de dar saúde ao homem, como é hoje, né? Não é assim. Não era assim, né? As frutas ali já bastavam. Então não tinha essa coisa também de matar os animais. Não que isso seja ruim, isso é maravilhoso. Pode matar os bichos sim, tem que comer churrasco, isso aí. Mas não tinha essa necessidade, isso não acontecia, tá? Veganismo é coisa de, não posso dizer aqui, né? Mas é coisa de homens fracotes e fracassados. Mas não tinha, não precisava. Bem, ahn, os animais se submetiam então e obedeciam ao homem, né? Não existiam essas catástrofes que eu falei pra vocês. E também agora vamos falar um pouquinho sobre a criação do homem e da mulher, né? Deus fez o homem do barro. Por quê? Bem, o que a gente vê com isso? A gente pode ver, então, que o homem é mais realista, ele é racional, né? E simbolicamente ele é pé no chão, né? Ou seja, o homem ele veio exatamente daquilo pelo qual é daquilo que ele tem a responsabilidade, né? Que é justamente toda a criação. Então ele é feito daquele material que ele pisava, né? Por onde ele andava, daquilo que ele veio. Já a mulher não foi assim. A mulher, né, Deus deu um sono profundo a Adão e da costela dele, removeu a costela dele e da costela fez a mulher. E o que a gente pode ver também de modo analógico? Isso aqui que eu estou falando é confirmado, tá? Existe todo um aspecto simbólico, evidentemente, mas também é confirmado por doutores espirituais, né? Então, a gente sabe que o homem é mais cabeça, né? O homem é mais racional, ele é menos sentimental. E a mulher, pelo contrário, ela é muito mais emocional, né? Ela é mais passional, das paixões, né? Então, e por quê? Porque a costela é um osso que fica perto do coração, né? E a costela, também tem outro simbolismo com a costela. Costela significa guarda, né? Então, ela deve ser guardada pelo homem. E ela também, enquanto auxiliadora, deve proteger o homem. Proteger no sentido de guardar o homem. Então, no que a mulher puder preservar o seu marido do pecado, de um desgaste desnecessário, de alguma visita que não é bem-vinda. Enfim, a mulher também tem esse dever de prezar pelo seu marido, né? E bem, ok. Adão deu nome a todas as coisas, lembram disso? Sim. Levantou a mão aí? Pode falar. Você disse que Adão foi criado a partir do barro, certo? Isso, Então ele foi criado a partir de algo, né? Então ele não isso. foi criado, né? Então ele não foi feito, ele foi criado, né? Não, na verdade ele... Ah, entendi o que tu quis dizer. Sim, aquela comparação que nós fizemos, né? Uhum. Pode-se dizer que sim, né? Adão foi feito, então. Porque não foi ex nihilo, né? Ex nihilo significa a partir do nada. Então o homem foi feito a partir de algo, né? Realmente. Mas ainda assim, quando a gente quer falar dessa ação divina, né? A gente ainda está falando sobre dessas potências de criação, né? Ou seja, percebem que existe uma mudança substancial nisso? O homem, ela, o homem ele não pode fazer, por exemplo, cortando uma madeira, ele não pode fazer uma mesa de ferro, entendeu? Mas Deus pode pegar barro e fazer carne humana, coração, olho, sangue, né? Então, ainda Sim. assim, a gente está falando de outro nível, né? De outro nível, mas foi muito bem observado. Eu não sei responder essa pergunta. Parece que sim, porque se feito é fazer a partir de alguma coisa, né, e não criar a partir do nada, então sim, o homem foi feito do barro, né, e não criado. Interessante. Depois eu vou pesquisar mais sobre isso. Obrigado pelo comentário, tá? De nada. Bem, então Adão ele deu nome a todas as coisas. Lembra que eu falei que para vocês, quem põe o nome tem o quê? Domínio? Domínio, autoridade, né? E uma coisa que é muito bom que a gente já tenha em mente desde esse momento agora, nessa aula 4. Quem é que deu nome para Eva? Adão. Deus. Adão. Adão. Adão nomeou Eva, né? Adão nomeou Eva. Chamou ela de Mirago. Mirago, né? Que quer dizer imagem, ou seja, ela é minha semelhante.
né? Ela é minha parecida, né? Mas ele que deu o nome, ou seja, desde o início, e o Gênesis deixa bem claro isso, o homem também tem poder sobre a mulher, né? Tanto é que o apóstolo São Paulo fala que a cabeça do homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem, né? E também tem aquela passagem, né? Que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, quem é que manda na igreja? Jesus. Jesus Cristo, né? Então essa é a mesma relação. O matrimônio ele tem um grande aspecto simbólico também. Ela é essa representação de Cristo com a sua igreja, né? Então, e se o homem na relação seria o Cristo, então a mulher é a submissa a Cristo, que é a igreja, né? Então, desde sempre a mulher foi submissa. Isso aqui vai ser muito importante também para a gente entender o pecado original, tá? A mulher era totalmente submissa ao homem, como queria a ordem de Deus. Colocou Deus também, importante, no paraíso terrestre, uma árvore que se chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, né? Essa árvore Deus não deixava que o homem comesse, tá? Que comesse dos seus frutos. Deus também botou lá a árvore da vida, que seria, digamos assim, a antítese, né, o contrário dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que era justamente a árvore, a única árvore capaz de prolongar a vida, né, de tornar o homem imortal. Então, assim, o homem não era imortal por si mesmo, mas se ele ingerisse dessa árvore, ele poderia ser imortal, né? Ele prolongava a sua vida, né? Da árvore da vida, né? Bem, esse era o teste de Deus, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal era um teste de Deus. Por que Deus queria nos testar? Bem, isso é uma questão do problema do mal, né, de Santo Agostinho, mas eu posso resumir para vocês. Basicamente, ele estava botando ali a nossa obediência à prova, para a gente poder dar um testemunho para ele de que nós o amamos. Bem, como é que a gente ama uma coisa? Vocês concordam comigo que se Deus tivesse criado o homem sem livre-arbítrio, o homem não seria um verdadeiro amante de Deus? Concordam comigo? Sim. Sim. Por que vocês acham isso? Ou seja, se Deus não nos desse liberdade de escolha, por que a gente não amaria Ele de verdade? Porque a gente ia estar sendo obrigado? Basicamente, né? Basicamente isso. Seria mais ou menos um boneco ventríloco, né? Ou seja, o bicho tá lá, né? Deus tá comandando tudo. Então, no fim, é um teatro. Ou seja, não tem uma adesão voluntária daquele que ama. Ou seja, ele não ama. Porque o amor tem que ser voluntário, né? Então é por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio e é por isso que ele nos deu a opção, né, de desobedecê-lo ou obedecê-lo. Bem, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, né? Então assim, ele nos deu uma quantidade inumerável, infinita de graças, fez ali aquele paraíso maravilhoso. Ele mesmo, a sua voz caminhava pelo jardim, né? Ou seja, o Adão conversava com Deus, né? Tudo estava maravilhosamente bem para Adão. Mas Deus botou uma condição: que dentre milhares de árvores tinha uma que ele não podia comer, como prova de obediência e um testemunho de amor, né? Ou seja, Adão, aqui está a árvore. Se tu não comer ela, tu está mostrando que me ama. Ok? Ok. Tá? Então fiquem com isso na cabeça. E lembrando também que a gente já vai falar mais disso também, mas Adão sabia exatamente as consequências dele comer aquilo e a gravidade que era comer aquilo. Ou seja, não só o que ele ia sofrer, mas a maldade que esse ato que ele faria, que se ele fizesse, ele sabia, ele tinha consciência perfeita do mal que aquilo representava, de toda, digamos assim, a malícia que contém nesse ato de desobediência. Adão tinha pleno conhecimento disso, tá? Não é igual os incautos de hoje em dia, né, que não fazem ideia de que estão pecando, ou sei lá, eles estão, no momento eles até não querem pecar, mas como a carne é fraca, eles acabam pensando errado e tipo, não, eu vou mentir, tô nem aí, não é tão grave. E aí depois o cara se arrepende, não, era grave sim, me perdoa Deus. Adão não tinha isso, a gente já vai falar sobre isso, tá? Adão estava totalmente dono de si, estava totalmente consciente e não tinha nada influenciando ele. Ele escolheu voluntariamente, tá?
Bem, ok. E só para fazer uma analogia, assim como essa árvore é um teste de Deus, a gente pode falar que aquilo que a gente falou na aula passada, de Deus expor aos anjos que Jesus Cristo se encarnaria, elevaria a natureza humana, que antes, que era inferior à angélica, agora seria servida pelos anjos, né? E também revelou que ainda existiria uma mulher que seria a rainha de todos os anjos. Lembrando, a mulher, que além de ser um ser humano, que é inferior aos anjos, é ainda inferior ao homem perfeito. Porque a mulher, segundo Aristóteles, é um homem imperfeito. Ou seja, é um grau mais abaixo ainda. Né? E essa revelação, para os anjos soberbos, era exatamente esse teste. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe? Servir ou não servir, né? Vai ser como Lúcifer, não servirei? Ou tu vai amar a Deus e vai se submeter ao que ele quiser? Então, no mesmo sentido que essa apresentação de Deus sobre Maria e Jesus para os anjos, a gente pode ver do mesmo modo a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A árvore do fruto proibido. É um teste de Deus, né? É um teste que Deus põe nessas criaturas de livre-arbítrio, nós e os anjos, para ver se nós o amamos ou não. Bem, vocês devem, não sei se vocês chegaram a se perguntar, mas vocês prestaram atenção que o Éden não era um lugar alternativo, mas era um lugar dentro do nosso planeta? Prestaram atenção nisso? Sim. E vocês já se perguntaram onde é que fica o Éden? Já. E onde é que vocês acham que fica o Éden? Não sei. Era. Acho que era entre alguns rios. Olha só, mandou bem, mandou bem. Bem, eu vou dar uma explicadinha mais ou menos. Então, o Éden é um lugar físico, ele está de fato aqui, não é só um símbolo igual alguns hereges falam, tá? Ele é real e ele estava ou esteve no planeta Terra, tá? Gênesis diz assim: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e ali colocou o homem que havia formado. O Catecismo Romano vai falar: Deus colocou o homem em um lugar verdadeiramente existente, chamado paraíso terrestre, adornado de toda beleza e suavidade, né? Bem, algo parecido com essas palavras. Esses rios que tu disse, né, são 4 braços, né? Fison, Geon, Tigre e Eufrates. O rio Tigre e o Eufrates é que a gente deve prestar atenção aqui. Mas esses são rios importantíssimos que ficam lá ficam lá perto da Mesopotâmia, ali no Oriente Médio, né? Ali foi onde surgiram as primeiras cidades, né? Onde grandes civilizações pagãs emergiram. Por quê? Porque tem água. E onde tem água, tu tem aquilo que é o mais fundamental para a sobrevivência, né? Então, nas margens desses rios que começaram a se erguer as grandes civilizações. Por exemplo, o Egito, né? Que fica do lado do rio Nilo, né? Então aqui o Tigre e o Eufrates eram rios ali do Oriente Médio, né? Que ficavam muito perto dessa região da Mesopotâmia. Então, tiveram muitos doutores da igreja que afirmavam, bem, é ali mesmo, o Éden era entre o Tigre e o Eufrates, ali perto da Mesopotâmia e tal. Só que isso não é a posição da igreja. A igreja e os santos padres, eles são muito cautelosos em qualquer definição que não se tenha absoluta certeza, né? Porque se tu dá digamos assim, a igreja é incapaz de errar, então ela jamais daria certeza absoluta de uma coisa que é incerta, tá? Então por isso que não foi feito. Mas muitos padres falam que sim, tu tá certo, né? É ali pela Mesopotâmia. Porém, não são todos, tá? Tem gente que nem chega a dizer lugar nenhum. Por exemplo, São Tomás de Aquino fala assim: o paraíso terrestre ficava numa região da Terra, porém numa parte muito elevada e separada, dotada de clima temperado e perfeita disposição natural. Ou seja, era uma maravilha, mas era assim, era muito elevada, era separada, e São Tomás não fala mais nada. São Tomás não sabe mais, não fala onde é que está, né? Então, ou seja, é um lugar real, mas não dá para alcançar, né? Para ele, o Éden foi escondido por Deus, né, pela providência divina, e tornado inacessível, né? Bem, por que a gente não pode encontrar, né, o Éden? Bem, a gente sabe que ele está aqui, mas ou que ele estava aqui, mas a gente não consegue encontrar. Bem, a primeira coisa que a gente pode falar é que está escrito em Gênesis também o seguinte:
assim, cara, é só uma frasezinha. A maioria das pessoas passa por isso aqui e nem percebe, mas é o seguinte: o Senhor Deus colocou os querubins ao oriente do jardim do Éden, com a espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, a entrada do Éden foi fechada e os anjos de Deus estão impedindo que o homem o encontre. Então não interessa o quanto os especialistas, os cientistas, sei lá da onde, os protestantes queiram investigar, achar, Deus guardou. Deus guardou, tá na Bíblia, entendeu? Não tem como. Não tem como achar. Pode estar lá no meio do Oriente Médio. Aquilo ali tem 1 zilhão de cidades, tem milhões de pessoas que moram ali, ninguém nunca vai encontrar. Porque Deus não quer que encontre, então não vão. Não adianta, o homem pode tentar o que quiser. Contra Deus não tem como vencer. Bem, basicamente isso, né? Então, ou é uma proteção sobrenatural, é literal, né? Ou Deus está ali com a sua providência ocultando e simplesmente impedindo que, né, os anjos simplesmente impedindo que o homem consiga encontrar. Bem, também tem como ser também, né, depois do dilúvio, a Terra mudou muito, né? Ou seja, o mundo pré-diluviano era uma coisa que a gente é muito difícil de imaginarmos, né? E o mundo pós-dilúvio, ou seja, o nosso mundo agora, ele mudou demais. Por exemplo, as frutas, os vegetais, as coisas todas ficaram mais mortas, né? O homem mesmo não conseguiu mais viver, né, ter o seu vigor antigo. Os homens viviam 800, 900 anos antes. Hoje a gente morre com 70, 80, né? E essa desgraça só vai piorando. Quanto mais o tempo passa, mais vai acontecendo essa entropia, né? Esse desgaste do homem. Então, assim, nossos filhos tendem a ser menos saudáveis que nós. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Né? E ainda põe essas ideologias satânicas aí. Ficam proibindo o pessoal de comer carne, ficam entupindo o pessoal de pão, de soja. E vai todo mundo ficar gordão com tetinha e acabou, entendeu? Exatamente. Isso se não morrer de sei lá o que, né? Porque esses negócios são terríveis. Mas enfim. Ou seja, a tradição nos mostra, né, e a Bíblia também, que na verdade eu não sei se a Bíblia mostra isso, mas isso não tem tanta importância para nós agora. A tradição afirma que o dilúvio modificou bastante a Terra, né? Então, por exemplo, rios, montanhas, continentes, eles podem ter sido mudados. Então, por exemplo, se o Eufrates era numa parte ali, depois do dilúvio, pode ser que o Eufrates se virou de lado, entendeu? O rio foi destruído, por exemplo. Provavelmente desses 4 braços só sobraram 2 hoje em dia. Muito provavelmente, né? Muito provavelmente os outros 2 foram destruídos pelo dilúvio, tá? Então assim, muita coisa mudou. Talvez o próprio Éden tenha sido destruído, tá? No dilúvio. Ou ele mudou tanto que, sei lá, ele ficou só mais uma parte da natureza. Ou, sei lá, ou Deus está escondendo também, né? Enfim, existe discussões. Tá em aberto isso daí, tá? E também existe uma terceira teoria que, né, Deus escondeu o Éden por castigo e por misericórdia, né? Bem, então Deus não queria que a gente pisasse nesse solo santificado porque nós estamos em pecado, né? A gente pecou, teve o pecado original, né? Imagino também que o Éden, ele é basicamente uma imagem do céu, né? Ou seja, ele é como se fosse uma figura do céu. Então, essa invisibilidade dele é um sinal, né, de que só Cristo pode reabrir o caminho para a árvore da vida. E entendo aqui a árvore da vida, paraíso, né? A vida eterna, né? Bem, e também tem um trecho do Apocalipse, né? Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Entendem? Então, bem, basicamente isso. Por isso que a gente não encontra o Éden, e o Éden era mais ou menos isso que eu falei pra vocês. Era um lugar maravilhoso. A justiça original, tá? Agora é um outro tópico. Lembrando, dessa vez vamos testar assim. Eu vou mandar pra vocês os meus escritos e vocês escrevem. Podem escrever o que vocês quiserem agora, tá? Inclusive eu recomendo. Qualquer coisa interessante que vocês me ouvirem falar, podem escrever, tá? E podem me pedir no tempo, eu posso parar de falar pra vocês escrever, tá? Escreverem. Mas, enfim, depois eu vou mandar pra vocês o que eu já escrevi e aí vocês vão anotando o que acharem mais importante, tá? Ok. Basicamente isso. Eu recomendo que pelo menos assim não deixem escapar as coisas principais de cada tópico. Mas vocês vão ver ali nos prints, nos textos, tá? Fica tranquilo aí. Então tá, agora a gente vai falar. Vou dar uma pausinha pra tomar água. Vocês não querem tomar água também? Não, obrigado.
Ele foi tomar água? Onde, na verdade. Beleza, então. Vamos continuar. Justiça original. Você sabe o que é isso? Não. Justiça original, ela é, vamos assim, é a relação perfeita que Deus tinha com o homem, e que o homem tinha consigo mesmo, e que o homem tinha com a natureza, antes do pecado original. Ou seja, justiça original. O que significa essa frase? O que significa esse termo? Justiça original significa aquele estado primeiro, né, que Deus nos concebeu, Deus nos criou na graça, né? Então tudo estava justo e reto e perfeito. Então vamos falar agora dessa justiça e também dos dons préternaturais. Bem, como a gente já falou, no homem há aspectos da vida natural e sobrenatural. Natural, pois ele é uma criatura do mundo material. Sobrenatural, porque ele é chamado e assistido por Deus constantemente com a sua graça, né? Então tem aquela frase famosíssima: somos seres naturais com um fim sobrenatural, né? Isto é, apesar de sermos animais, ou seja, naturais, fomos criados por Deus para a vida na graça, para a busca do céu. Você sabe, quando eu falo de fim, tenham em mente que o fim significa finalidade. Ou seja, para quê? Então, o homem é natural, mas foi criado para o sobrenatural, né? Então, também é uma heresia muito repetida hoje em dia, né? Inclusive, a gente estava falando do evolucionismo lá no início. O naturalismo é uma consequência direta do evolucionismo. Naturalismo é basicamente isso. O homem foi criado natural. Concordo com vocês, senhores católicos, porém não com um fim sobrenatural. Ele foi criado só natural. Deus fez o homem igual a um bicho, largou ele e já era. Isso se chama heresia do naturalismo, tá? Cara, isso é um absurdo, tá? Não é assim que as coisas se dão na realidade. Então Deus nos fez como animal, sim, é verdade. Mas todo o nosso sentido, todo o nosso propósito é servi-lo, amá-lo e conhecê-lo, né? E depois, isso nessa vida. E na próxima, fazer tudo isso ao máximo, né? Que é na visão beatífica. Visão beatífica significa visão dos bem-aventurados. E a visão dos bem-aventurados é o próprio Deus por essência, né? Olha, isso é uma questão maravilhosa, mas isso a gente vai aprofundar mais lá pra frente, tá? Mas basicamente, ver a Deus face a face. Isso é a visão beatífica, né? Ou seja, ir pro céu. Ir pro céu e no céu fazer isso, né? Bem, então Deus nos criou assim. E desde sempre Deus nos concebeu para isso, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, né? Os primeiros homens foram criados na graça. No Éden, o homem vivia, além do seu estado natural, com uma série de dons préternaturais, que superam e muito a nossa natureza, né? Ou seja, eles eram auxiliar, eram uma graça. Você sabe o que é graça? A graça de Deus? A graça de Deus, falando de um modo bem vulgar, ela é um presente. E ela é dada de graça. E é aí que está a graça. A graça é dada de graça, é aí que está a graça. A graça de Deus, ela é esse presente puramente, é fruto do puro amor de Deus. Ou seja, nós não merecemos graça nenhuma. Ela nos é dada gratuitamente, né? Para nos movermos ao bem, né? É aquilo que nos move ao bem, é a graça, né? Então, não era Adão e Eva, eles não estavam como eu tô, como vocês estão. Adão e Eva, eles tinham, na verdade, tudo que nós temos na sua potência máxima, porque eles eram os primeiros, então não teve, tipo, milhares de anos de degradação biológica, genética, né? Eles eram os primeiros, então, assim, Adão era um homem muito forte, assim, absolutamente em forma, sabe? Então, só no natural, Adão já era o perfeito, só que ele tinha além do natural. Ele tinha os dons préternaturais, ou seja, que estão superando a natureza humana, né? E eu vou listar eles agora, basicamente. Lembrando, reforçando,
Nós não merecemos esses dons. Isso foi puro amor de Deus, foi puro presente de Deus, tá? Que dons eram esses, Arthur? Primeiro, imortalidade. O homem não morreria. Impassibilidade. O homem não sofreria. Ou seja, o homem não morre, o homem não fica velho, o homem não fica doente, o homem não quebra a perna, o homem não sente dor nenhuma, não sente fome, não sente nada. Imortal e impassível. Isso aqui é uma coisa que não é da natureza humana. É só olhar para vocês mesmos. Vocês vão morrer, vocês sentem dor. Ou seja, isso aqui não é devido a nós. Mas Deus deu como presente para os primeiros humanos. E queria que isso se preservasse durante toda a história. Né? Ele não queria remover esses presentes. Né? A vontade dele era auxiliar o homem com a graça para sempre. Né? Então ele queria que todos nós não morrêssemos. Que todos nós fôssemos impassíveis. E o que eu vou continuar agora. O homem tinha ciência infusa, ou seja, ele não era ignorante. Deus dava todo o conhecimento necessário para ele de modo direto, né? Ou seja, Deus comunicava a Adão todo o saber necessário sobre os animais, sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre tudo que precisava, né? Isso que se chama ciência infusa. Aqui eu faço questão de repetir um exemplo que o professor Carlos Nogueira fala. É impressionante. Mas vocês já notaram que quando por exemplo, a mamãe gatinho vai lá e tem 8 filhos. A mamãe morre, os 7 irmãos morrem, fica só um gato. Deem 4 meses para esse gato crescer um pouco e ele vai parecer exatamente, mesmo sem nunca ter visto um outro gato na vida, ele vai ser um gato perfeito. Ele vai ir lá correr atrás das baratas, ele vai fazer parkour, vai subir em tudo. Vai ser um gato. Um gato perfeito. Vai gostar de coisa de gato, vai agir como um gato, entendeu? Vai ser um gato. Porque isso é um instinto. Agora, se tu põe um homem, um bebê, alimenta o bebê, alimenta a criança, e logo ali na idade que tá começando a pensar, tá começando a falar e tal, tu simplesmente não interage com ele. Tu só dá comida, deixa trancado lá num celeiro e fica dando comida pra ele. Ele vai ser um bicho. Claro, não literalmente, mas ele vai ser assim, um incivilizado, vai ser um bárbaro total. Não vai saber falar, não vai saber o mínimo sobre civilização, não vai ter nenhum modo, não vai nada. Ele não vai ser um bom homem, um bom exemplar de homem. Ele vai ter ali o que é aquelas funções de busca da sobrevivência do homem. Então vai querer comer, vai querer se preservar, se defender, se cair no chão, vai botar a mão na cara, se tomar um soco de alguém, vai tentar revidar, coisas assim, né? Que vem do instinto de preservação. Mas ele não vai ter toda aquela coisa de que é capaz a inteligência humana. Porque o homem, dizia Aristóteles, é um ser mimético. Ou seja, a gente aprende imitando. Como é que os irmãos de vocês aprenderam a falar? Imitando os pais de vocês. Como é que vocês pegaram o sotaque de vocês? Porque é o sotaque que o pai de vocês fala. Como é que vocês se mexem? Quando eu olho pra vocês, eu vejo várias expressões faciais que são do gênero. Quando eu penso sobre mim mesmo, eu vejo que eu estou fazendo coisas que meu pai faz, que o meu chefe faz, que o Jones fez. A gente é mimético, a gente vê as coisas e a gente começa a fazer por imitação. Né? Então, quem é que esse bebê, esse adolescente que foi trancado nesse celeiro vai imitar? Ninguém. Então ele vai ser praticamente um incapaz, né? Então aqui a gente vê a diferença do homem para os animais, né? Nós somos realmente seres intelectuais. A gente não tem esse instinto que nos é o suficiente para ser igual a um gato. Cara, mata toda a família do gato, ninguém vai ensinar nada para ele vai ver. Ninguém não vai ter nenhum semelhante, mas ainda existe uma coisa dentro dele que move todos os agires dele para ser um gato perfeito. E o homem não tem isso, porque o homem é racional, né? O homem não é um puro animal. Então é isso, tranca ali, põe o ser humano numa ilha, entendeu? É tipo Mowgli, né? Só que assim, põe ele para ser criado por lobos, para ser criado por macacos. Cara, ele vai ser um macaco. O ser humano é mimético. Logo, o ser humano criado com macaco vai ficar imitando macaco. Vai imitar o lobo. E vai ser um péssimo exemplar de homem. Mas
né? Então a gente vai ver, vai poder testemunhar nele que não existe essa história do homem ser um bicho que se movimenta por instintos puramente, tá? É basicamente isso. Vocês estão aí ainda? Pausa a gravação aqui. Tem como pausar? Nem sei. Tem. Eu tinha pausado a gravação aqui e eu tava explicando aqui para os meninos como o homem é um ser mimético, né? E que então, se Deus tivesse criado Adão sem dar nenhuma instrução, Adão também seria uma espécie de menino lobo, né? Porque não teria com quem aprender. Sendo um homem mimético, não teria a quem imitar, logo não saberia de nada. Mas pelo contrário, Adão sabia de tudo, então ele teve que ter essa ciência infusa. Ciência infusa é o terceiro dom de Deus, tá? Préternatural. Terceira coisa é a harmonia com a natureza, que a gente já falou. Então, o homem dominava os animais e o ambiente não se revoltava e não representava nenhuma ameaça para Adão. Terceira coisa, a integridade. O que é integridade? Integridade significa uma ordem interior. E assim, resumindo para vocês, é basicamente o seguinte. O homem, antes do pecado, ele tinha a sua alma e o seu corpo. Bem, nós ainda temos. Nossa alma e nosso corpo, ela tem a razão e a vontade. Ou seja, aquilo que conhece e aquilo que decide, aquilo que faz, né? Essas são as potências superiores. Só que ela também tem as potências inferiores, né, que são as paixões, né, essas coisas. Ou seja, na integridade, os sentidos e as paixões estavam totalmente submissos à razão. Então, se Adão visse uma pizza, ele ia ver, bem, isso aqui faz mal para mim. Eu não preciso comer esse negócio. E para ele não seria dificuldade nenhuma negar a pizza. Adão veria 300 frutos maravilhosos e ele não sentiria nenhuma vontade desordenada de comer tudo aquilo e acaba virando um obeso. Adão não sentia esse tipo de tentação porque ele tinha a integridade. Ou seja, eu conheço isso, isso faz mal e pode ter a aparência que for, pode ser, eu não estou nem aí. Eu tenho plena consciência e condição de estar totalmente assim sereno quanto a isso e eu não vou fazer porcaria, cara. Não vou fazer. Adão tinha essa possibilidade, então, essa integridade. Nós, hoje, pelo contrário. Cara, qualquer coisa, nossa, que vontade daquilo. Nossa, que maravilhoso, nossa. E a nossa consciência aqui, não faz, não faz, não faz. Não tem porque tu comer 4 pão, cara. Come só 2. Mas é muito bom, né? Adão não tinha isso, cara. Adão era assim, tá, eu só preciso de 2. Então eu só vou comer 2. Tchau, valeu, sabe? Ou seja, Adão e Eva tinham todas as virtudes, né? E essa também era uma, né? Essa integridade, né? E por fim, a justiça original, que é essa integridade e além disso. Ou seja, é a submissão total das partes inferiores da alma humana às partes superiores e é uma submissão total do homem a Deus. Ou seja, é a harmonia perfeita. Deus, alma, paixões e também o corpo imortal, o corpo que não morre, né? O corpo que é feito para viver eternamente com Deus. Então decorem isso daí, tá? Mas depois eu vou mandar para vocês. Deus, razão e vontade, paixões. Esse degrau. Isso aqui estava em ordem. O homem é submisso a Deus. E o homem, com a sua parte superior, domina a sua parte inferior. Ou seja, a sua razão consegue conter os seus sentidos, as suas paixões, as suas vontades desordenadas, né? Basicamente isso. Posso prosseguir aqui? Sim, sim. Beleza, vocês estão com o WhatsApp aí? Sim, estamos. Vou mandar uma imagem pra vocês. Ela é bem simplesinha, mas é interessante. Tá aí, mandei. Cara, chegou o drogado aqui, entancado. Vou apagar a luz um pouco só pra ele não vir me encher o saco. Vocês conseguem me ver ainda?
Sim, Né? seguimos, dá pra Tá ok. ver. Beleza. Se vocês ficarem ouvindo um bêbado aí no fundo, é o meu vizinho, tá? Então, essa imagem, essa imagem, ela representa o quê? A Santíssima Trindade, né? Que é aquele símbolo ali. E a Santíssima Trindade influindo sobre a razão humana. E a razão humana influindo no controle das suas emoções e das suas paixões, né? Basicamente isso. E todo o corpo também ali tá sublinhado, né? Demonstrando que o corpo também estava ordenado a isso, ou seja, o corpo viveria eternamente para ficar eternamente com Deus, né? Basicamente isso. Então, do corpo à alma, das paixões à razão e do homem inteiro a Deus. Então é isso, Adão e Eva viviam em perfeita conformidade com Deus. Adão e Eva possuíam todas as virtudes. Adão e Eva não possuíam malícia alguma. Não conheciam o mal e o pecado. Tanto é que eles andavam nus, né, por aí. Ou seja, eles não viam malícia, não viam problema, não tinham tentações, nada. Tava tudo bem, né? Deixa eu ligar a luz agora. Até que um certo senhor não, um certo desgraçado, o literal demônio, o capeta, que anteriormente, como a gente viu, tinha iniciado uma guerra no céu, né? Onde ele tinha angariado por ódio a Cristo, por ódio a Maria Santíssima e por ódio ao ser humano. Ele iniciou essa guerra e chamou os outros anjos, né, para irem com ele, para serem maiores que Deus, para não servirem a Deus, né? Esse anjo se chama Lúcifer, também chamado Satanás, né? Bem, os anjos de Deus, como a gente viu, foram guiados por São Miguel Arcanjo, destruíram eles, né, triunfaram e eles foram expulsos do céu. Aí Deus cria o inferno para aprisioná-los. Mas Deus também permite, para santificar o homem, que alguns desses demônios vaguem pela terra. É por isso que a gente reza, de novo, naquele exorcismo do Papa Leão XIII, em onde São Miguel Arcanjo, a gente fala que andam pelo mundo para perder as almas, né? Porque é isso que eles fazem, né? Então, naquele ambiente préternatural, dentro da terra, chamado Éden, que era um lugar belíssimo, tranquilo, ordenado, onde viviam, tranquilos sobrenaturalmente felizes, Adão e Eva, com uma vida perfeita e cheia de delícias e alegrias sem fim, uma das mais belas criaturas criadas por Deus. Uma das mais belas não, uma das belas, né? Eu acho que tem animais bem mais bonitos, mas uma das belas criaturas criadas por Deus, uma inofensiva cobra-serpente, que naquele momento, né, realmente não era nenhum perigo, não representava mal nenhum, já que o animal jamais poderia fazer mal ao homem, né, visto que a graça estava ali guiando todo o processo. Não existia essa coisa de animais selvagens perigosos, né? Então, assim, a cobra era só mais um bichinho que tu podia ir lá fazer carinho, entendeu? Tranquilamente. Então, essa inofensiva cobrinha serpente, em virtude do poder angélico de influenciar a matéria, foi influenciada com uma intenção ruim, né? Já que esse anjo que tinha o poder de influenciar era o demônio, era Satanás, era Lúcifer. Então o demônio pega e possui essa cobra, né, para rastejar pelo paraíso terrestre e tentar ao homem com suas ideias perniciosas. Então, como é que o demônio faz isso, né? A gente já viu na aula passada que os anjos têm poder de influenciar a matéria. E a gente viu também que quando o anjo cai do céu, ele mantém a sua natureza angélica. E ele usa os seus poderes, que já tinha antes, para fazer o mal, né? Ou seja, Lúcifer tem muito poder, porque ele era um dos anjos mais acima que tinha. E ele caiu, né? Então ele é um demônio forte. Tem os demônios mais fracos e tem o demônio forte. Lúcifer é provavelmente o mais forte de todos, né? Então ele pegou e possuiu essa cobra, né, como instrumento. Então percebam assim, não é culpa da cobra, pessoal. Não é culpa da cobra. A cobra foi, coitadinha, né? Foi possuída pelo capeta, né? Mas quem que é o culpado da história? O demônio, não é a cobra, tá? Mas então ele pega, ele domina a cobra e faz a cobra ser seu instrumento, né? Então o anjo por trás dessa possessão era Lúcifer, né? O príncipe dos demônios, que por sua inveja de Deus e do homem, que era feliz e prestigiado por Deus, quis também, à sua imagem e semelhança,
que o homem fosse um desgraçado, um caído. Ou seja, assim como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o demônio queria nos tornar a sua imagem e semelhança, tirando de nós a graça, tirando de nós o amor e a submissão a Deus, né? Ou seja, virar um merda que nem ele. Resumindo, né? Virar, assim, um renegado, alguém absolutamente amargurado, despojado. E literalmente desgraçado, no sentido de perder a graça de Deus, que é tudo que a gente precisa, que é a única coisa que é capaz de saciar o homem, né? Ou seja, o demônio nos odeia profundamente. Tanto é que nós fomos uma das causas, né, da sua rebeldia contra Deus. Ou seja, se eles caíram, se eles odiaram a Deus, é também porque eles nos odiaram, né? Eles não queriam servir a nós, né? Por orgulho, soberba, etc. Né? Nós somos melhores que vocês, etc. Bem, Satanás se aproveita então de que Deus tinha deixado um teste no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden, que era justamente a árvore do fruto proibido, ou também a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então ele usa, né, desse teste, ele se aproveita que a árvore está lá e ele usa isso para fazer um plano para que o homem peque. Assim, Satanás vai sutilmente e perspicazmente até a mulher, e a mulher, que é mais frágil, é mais sentimental que o homem, né? Ou seja, é um alvo mais fácil, né, de tu seduzir, por exemplo, com a beleza da fruta. Nossa, isso aqui vai te dar poderes divinos, etc. A gente já vai ver os argumentos dele, né? Então ele escolheu justamente a vítima mais fraca. O que o demônio disse? É verdade que Deus os proibiu de comer o fruto? É verdade? O que ele quer dizer com isso? Não. Vocês não vão morrer se vocês comerem esse fruto. Não, na verdade, se vocês comerem desse fruto, vocês serão, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, né? Ou seja, seduzindo ali a mulher, né? Deslumbrando e ainda botando a culpa em Deus. Ou seja, Lúcifer ele chega assim, chega ingenuamente, né? A cobrinha lá. Lembrando, a mulher não sabia que era o demônio, tá? Ela achava que era a cobra, tá? Mas era Lúcifer, usando a voz ali, né? Então ele chega lá e fala, não, Deus proibiu vocês? É sério? Ou seja, como se Deus estivesse escondendo alguma coisa, como se Deus estivesse sendo injusto. Ah, mas por que ele proíbe vocês de comerem isso? É tão maravilhoso, né? Ou seja, cria a impressão de que tem um saber oculto ali e que é proibido por Deus, como se Deus fosse mal, né? Ou seja, Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque aí vocês vão ser como Ele, vocês vão ser melhor que Ele, né? Ou seja, Deus não gosta de vocês, Deus está aprisionando vocês aqui. Isso aqui é uma prisão, né? Se vocês comessem ali, vocês seriam como deuses também. Segundo argumento, certamente não morrereis. Ou seja, Deus fala que Deus é um mentiroso, Lúcifer fala que Deus é um mentiroso, porque Deus disse que proibiu, né? Aquilo ali era a sentença de morte, né? E Lúcifer chega, não. Ele nega frontalmente que Deus falou, né? Ou seja, aqui ele já contesta Deus. Ele é uma fonte alternativa de verdade. Então ele está minando a confiança que a Eva tinha em Deus, né? Na confiança na revelação divina. Ou seja, até aquele momento, quem ensinava a Eva? Deus, né? Na verdade, Adão, que era ensinado por Deus. E aí chega do nada uma serpente e fala, não, Deus é um mentiroso, né? Deus é um mentiroso, confia em mim. E fala assim, né? Não vai ter consequência, pode ficar tranquilo, pode comer. Ou seja, eliminar o temor de Deus, né? E também o temor da punição. E, de certo modo, é uma adoração, uma idolatria, né? Aqui é literalmente botar o demônio no lugar de Deus, né? E bem, depois a promessa de divinização, né? Sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal, né? É uma autodeificação através da desobediência, ou seja, eu me torno Deus na medida que eu desobedeço a Deus, né? Eu estou preso num estado inferior e eu só vou ser livre se eu pecar, se eu ir contra Deus. Ou seja, eu não sei se vocês estão entendendo, mas é o seguinte, basicamente, as leis que Deus criou para o homem ser feliz, o demônio pega e fala que são leis de escravidão. Ou seja, Deus na verdade quer oprimir vocês. Deus quer
prender vocês, esmagar vocês. E o único caminho para se libertar da escravidão divina é o pecado. Pequem. Vai lá, Eva. Desobedece, é só uma fruta. Sereis como deuses. Vai lá. Deus está fazendo isso com vocês? Eu não acredito nisso. Esse é o espírito da coisa. Né? Então, levar Eva ao orgulho, à soberba e também à gnose. Né? Depois a gente fala sobre gnosticismo um outro dia. Mas gnosticismo é exatamente isso aqui, cara. É a salvação pelo pecado. É a desobediência da lei de Deus. É tu encarar Deus como sendo mal. Ou seja, esse mundo aqui, ele é todo feito para me impedir. As leis de Deus são todas feitas para me impedir de me tornar Deus também. De me deificar. Né? De ser como um Deus. Isso tudo é ruim. Então eu vou pecar. E através do pecado eu vou conseguir a minha salvação. Ou seja, pessoal, o demônio inverte tudo. Deus é a ordem, o demônio é a desordem. Tudo que Deus faz, o demônio faz ao contrário. Então, aqui é exatamente isso. Ele pega e fala que as coisas são o contrário do que verdadeiramente são. Então o pecado, que é a morte, na verdade é a vida, é se tornar Deus, né? E seguir aquilo que é a vida, que é o caminho para a bem-aventurança eterna, é a escravidão. É uma opressão, Deus é mau, esse mundo ele é uma prisão. Se libertem através do pecado. Se libertem através do conhecimento do bem e do mal, né? Ou seja, conheçam o mal, né? Enfim. Acho que vocês pegaram o espírito da coisa. Tá? Então esse era o argumento do demônio, né? Esse é o principal argumento. Sereis como deuses, né? Então, como Lúcifer quer sempre ser antítese de Deus, ele novamente subverte a ordem divina, né? Então, se antes era Deus, homem, mulher, criação, novamente Lúcifer faz uma revolução e ele assume a forma de serpente, ele possui a serpente. Então ele faz a criação, a mulher, e a mulher vai lá no seu homem e faz com que o homem desobedeça a Deus. Lúcifer virou tudo de cabeça para baixo. De novo, esse desgraçado, que o desejo dele é contrariar a vontade divina, ele pega e inverte de cabeça o que Deus fez. Então ele usa a criação e depois vai na mulher, que é submissa ao homem, para destruir o homem, e usa o homem para odiar a Deus, né? Então é isso. Ele inverte a ordem da coisa. Então a mulher, né, já que é menos racional, olha o fruto, como é bonito, ele é desejável, etc. E ela é enganada pela serpente e ela vai lá e come. E aqui a mulher já pecou, tá? Aqui já tem o pecado, mas ainda não é o pecado nosso, o pecado original, tá? Aqui é o pecado de Eva. Pecado de Eva, não é o pecado original, tá? O homem, então, pelos desejos da carne, vendo como aquele fruto era belo e tinha causado prazer à sua esposa, ele não quis repreender a sua mulher. Ele não quis agir como cabeça. Ele não quis ser, digamos assim, como a gente fala hoje em dia, o homem da relação. Ou seja, aquele que manda, aquele que tem o comando, aquele que ordena. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Então o que ele fez? Ele se negou a corrigir o pecado da mulher dele. Se ele tivesse... Pessoal, pensa o seguinte, tá? Nada dessa desgraça que a gente vive hoje seria possível, estaria acontecendo se Adão simplesmente tivesse pego e feito assim. Tu pecou? Como assim tu pecou contra Deus? Não, sei lá, tá de castigo, já era. Entendeu? Sei lá o que vai acontecer contigo, mas eu não vou contigo. Eu sou fiel a Deus. Se Adão tivesse feito isso, acabou. Não tinha pecado original. Mas ele não quis fazer isso. Adão, com conhecimento inteiro, lembra que eu falei pra vocês? Adão entendia perfeitamente o que ele ia fazer. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Ou seja, eu estou traindo ativamente a Deus. Eu estou traindo Deus. Sim, eu entendo. E não tem nenhuma coisa assim, tipo... não, vai lá, Adão. Vai ser maravilhoso. Tipo, não tinha nada confundindo o entendimento dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas, subvertendo a ordem, em vez de mandar na mulher, ele resolve obedecer a mulher. Resolve seguir os passos de Eva. Bem, vamos lá. Vou provar desse fruto também. E, quando o homem, aquele que é o responsável,
Quando o responsável peca, aqui está consumado o pecado original. Aqui acabou. Aqui a humanidade inteira caiu com Adão. Tá. Então é ainda. Eles caíram de novo. Eu vou pausar a gravação. Conseguimos voltar. A internet tá ruim aqui. A internet tá ruim? Beleza. Assim que eles mudaram de modem, ficou ruim. Aí meu pai já ligou umas 2 ou 3 vezes pra ver o que era. Tudo bem, a gente já tá chegando no final. Vamos ver se não cai mais. Como é que eu... Sempre tenho dificuldade de botar vocês pra gente dividir a tela. Ponto. Agora eu vejo vocês também. Show. Isso aí é boa. Então, bem. Vocês ouviram que então Adão pecou, né? Adão ele escolhe, né? O homem então pelos desejos da carne não agiu como cabeça e se submete a Eva, né? E prova do fruto, o que é mais uma revolução, né? Então, lembrando, o homem com todo o entendimento sobrenatural, inclusive, natural e sobrenatural, com ciência infusa, com tudo aquilo que eu falei para vocês, daqueles dons, ou seja, aquela conexão perfeita com Deus, aquela ordem perfeita da razão controlando os seus apetites, né? E toda a natureza em seu conhecimento, em seu poder, mesmo com todo esse discernimento, Adão escolheu, e com escolheu eu quero dizer, ponderou livremente e decidiu trair a Deus. Não foi só comer uma fruta, foi um ato cheio de consciência, de deliberação, onde o homem escolheu, assim como Lúcifer, não servir. Não servirei. Isso aqui, cara, vocês têm que decorar. Tá? Não servirei. Essa é o que distingue os bons dos maus. É servirei e não servirei. Entendeu? É amarei e não amarei. E aqui Adão escolhe não servir. Escolhe trair o amor. E aqui está feita, está consumada a ofensa infinita. Está consumada a queda da humanidade, né? A sua desgraça. Quais são as consequências disso? O homem perde a inocência. A primeira coisa que ele percebe é que ele está nu, né? Ou seja, ele já perdeu aquela pureza. Já era. Agora ele começa a se ver. Ele perde essa coisa de nossa. Como tudo é belo, está correndo normal, não existe malícia. Agora a malícia se infiltra no coração do homem, né? E ele já não consegue, por exemplo, andar nu, né? O homem é expulso do paraíso terrestre, né? E depois o paraíso se fecha, né? Ele é inacessível ao homem, como a gente falou, até os dias de hoje, né? Então ele é expulso desse lugar de delícias, que é o melhor lugar da terra, né? O homem terá que trabalhar para ganhar o pão. E a mulher sofrerá terríveis dores de parto. É isso que está na Bíblia, né? Então, essa coisa de, nossa, o homem tem que ir lá, tem que trabalhar, tem que suar o rosto, né? Isso é uma consequência do pecado original, né? É um dever moral importantíssimo? Mas o homem não precisava disso. Tá? Não precisava disso. E tanto é punição que no céu não vai ter isso, de ter que trabalhar para ganhar o pão, né? Certo? Então, é isso. O homem fica fraco perante a mulher, violando assim a sua masculinidade e a vontade de Deus. E a mulher tem como que uma vontade de fazer o homem se curvar a ela, em rebelião à justiça e a Deus. Ou seja, também o pecado original causa isso. O homem é muito fraco perante a mulher, né? Porque a carne é fraca, né? E a mulher, ela tem sempre... É como que um feminismo instintivo. Ela tem uma vontade interior de que o homem sirva a ela, de que o homem a obedeça, de que o homem se curve aos seus desejos, às suas vontades, né? E isso dá muito problema no casamento. Como vocês podem imaginar, né? Bem, então isso também é uma consequência do pecado original. Aquela coisa da submissão perfeita de Eva a Adão, isso já é uma coisa que fica ofuscada também, tá? E basicamente isso. O homem também vai perder todos os seus dons préternaturais. O que significa? Bem, então se Deus deixava o homem não morrer, então agora o homem morre. Se Deus dava a impassibilidade, então agora o homem sofre, fica doente, perde a perna, nasce com deficiência, fica velho, pega não sei o que, fica defeituoso.
entendeu? A mão treme. Agora a doença entra no mundo, a morte e a doença entram através do pecado, né? A ignorância, Deus já não ensina mais a Adão, Deus já não infunde conhecimento em Adão. Agora o homem está fadado a alguma coisa que Deus ainda deixou que ele tivesse, né? Que Deus ainda deixou que ele conhecesse. Então ele agora entra num estado de ignorância, né? E os homens já não nascem sabendo. Agora, a partir daqui, os homens nascem exatamente naquele largados a si mesmos, né? Ou seja, a gente depende do nosso pai, depende do nosso professor para saber alguma coisa. Ou, claro, a gente pode usar as luzes da nossa razão também, né, para ir aprendendo as coisas, para descobrir as coisas, né? Mas no geral a ignorância reina, né? E a ignorância é uma consequência do pecado também. Por isso que é tão importante estudar, né? Quando a gente estuda, é também como trabalhar, né? Ou seja, se a gente quer evitar a morte, então a gente tem que trabalhar para não morrer de fome. Se a gente quer evitar a ignorância, então a gente estuda, né? Ignorância é uma punição, tá? Na verdade, enfim, eu já chego nessa parte, depois eu falo. Desarmonia com a natureza. O homem estava perfeitamente com a natureza. Agora, nossa, o vulcão começa a explodir, tem terremoto, ele tem que cuidar porque, sei lá, tem uma onça pintada ali que vai matar ele, entendeu? Essa coisa já entra também. Então agora a natureza se rebela contra ele, ele perde o controle, né? E aqui, as duas coisas, os dois itens finais são os mais impactantes de todos. Sim, não é a morte, não é o sofrimento e não é a ignorância o que mais impacta e o que vocês mais podem perceber. Na verdade vocês podem perceber muito bem a morte, né? Mas o que eu quero dizer é que assim, na vida diária de vocês, com certeza o que vocês mais se dão conta é isso aqui. A desordem interior, ou seja, o oposto da integridade. A razão fica obscurecida, a vontade fica enfraquecida e a rebelião desenfreada das paixões contra a razão começa. Ou seja, se eu falei para vocês que Adão não sentia tentações, por exemplo, de comer além da conta, de ser um preguiçoso, de não sei o que lá, agora o homem fica todo molenga. Agora o homem quer sempre o prazer, o homem quer sempre buscar o conforto, o homem quer sempre evitar a dor, quer sempre evitar o sacrifício, né? E o homem sabe o que é certo, o homem vê o que é bom, mas mesmo assim ele escolhe trair a própria razão para obedecer às suas potências inferiores, digamos assim, ao seu coração, né? Então ele vai lá e se passa na comida, se passa na bebida, fica bêbado, o cara começa a usar droga, o cara, enfim, começa a abusar de tudo que era bom, tudo que Deus fez bom, e ele começa a subverter, e o que Deus fez para não ser usado de tal modo, o homem vai lá e usa do modo errado, só para sentir prazer, né? Então, essa desordem interior, né? A gente já não tem a razão como guia, e a gente já não tem uma vontade forte. Ah, Arthur, mas não é assim que deve ser? É assim que deve ser. É impossível ser assim? Não, não é. Só que o que é impossível é vocês voltarem para aquele estado de Adão. Ou seja, dessa facilidade absoluta de ser virtuoso. Ou seja, isso é certo? Tá, então eu vou fazer o que é certo. A gente não, a gente sofre tentação. A gente vê como, digamos assim, como é mais fácil ser ruim, fazer errado, como é prazeroso o pecado, e a gente se sente inclinado a isso, né? Adão não tinha isso, nós sim. Então essa é a maior consequência do pecado, por isso que é tão difícil ser santo. É só por causa disso aqui. Se não fosse isso aqui, cara, a gente pegava, vamos lá, tô com um monte de livro aqui, deixa eu escolher o mais legalzinho pra falar sobre isso. Só um momentinho. A gente pegava esse livro aqui, ó, já está bem gasto, talvez vocês nem vejam, mas a gente pegava a Imitação de Cristo, a gente abria, começava a ler esse negócio, decorava tudo, e seríamos santos, mais santos que qualquer outro santo. Fácil. Eu aprendi, eu sei que é bom, então eu faço, ponto. Se fosse fácil assim, né? Se não fosse difícil ser virtuoso, a gente já era santo, né? Mas não, pecado original. Pecado original, ele faz com que a nossa natureza fique caída, né? Então, se Deus nos elevou, nós nos jogamos na lama. Na lama, né? E, por fim, a inimizade com Deus. Como a gente sabe, quem não tem batismo é inimigo de Deus. A gente nasce inimigo de Deus, porque a gente saiu do estado de graça, né?
Então a gente nasce no pecado original. Ah, Deus joga os bebezinhos no inferno? Claro que não. Tá, claro que não. Um bebê não batizado vai para o inferno? Não, não vai. Só que um bebê não batizado continua sendo inimigo de Deus, no sentido de que ele não tem ele não recebe o presente de Deus, ou seja, a pura graça não é devida ao bebezinho. O bebezinho não merece ver a Deus. Ninguém merece ver a Deus. Eu não mereço, você não merece. A gente só merece ir para o inferno. Só que o bebezinho, ele não merece ver a Deus, mas ele também não merece ir para o inferno. Bem, eu já pequei mortalmente. Espero que vocês não tenham. Mas eu já pequei mortalmente. Então, bem, o que eu mereço? Eu mereço ir para o inferno. O bebezinho nunca pecou mortalmente. Então o bebezinho também não merece o inferno. Então para onde que vai o bebezinho? Vai para o limbo dos infantes, né? Que, no consenso dos teólogos, no consenso não, mas assim, na opinião da vasta maioria, é um lugar cheio... É como se fosse o novo Éden, sabe? Só que, claro, um pouco menos que o Éden, né? Seria, digamos assim, o mundo que a gente vive, só que perfeito, sabe? Esse seria o limbo, né? Basicamente isso. Então, essa inimizade com Deus, né? É a outra consequência. A fraqueza da carne, ela é mais forte no homem que na mulher, vocês devem saber, né? Então a mulher é muito tipo, nossa, os sentimentos, né? E o homem é aquela coisa, o homem deseja o prazer. Então, por isso que tu não vê, por exemplo, tanta mulher assaltante, tanta mulher bêbada, mulher drogada. Isso é mais o homem que faz, né? A mulher é muito tipo assim... ela é mais orgulhosa, é mais a soberba, é mais tipo assim, eu quero que os homens se curvem a mim, eu quero que os homens me achem a mais linda do mundo, eu quero ser agraciada, eu quero ser uma rainha, né? A mulher é mais vaidosa, é mais essa coisa, né? E o homem não, o homem ele quer o prazer. Geralmente quem é mais obeso é o homem, né? Quem morre mais é o homem. Por quê? Porque o homem vive fazendo um monte de besteira, né? Basicamente. Tanto é que existem mais mulheres que homens no mundo. Não sei se vocês sabiam, mas não é 50-50. Tem mais mulher que homem, né? Por que será? Claro, também porque é só homem que vai pro exército, é só homem que é policial, geralmente, né? Então tem isso também, mas assim, a maioria dos bandidos, cara, eu nunca vi uma mulher assaltante, entendeu? Tudo bem, não tem força física, é verdade. Mas pega então mulher drogada, tem muito menos que homem, né? Bem, o homem fica fadado a si mesmo, ao mero natural, né? Então, bem, a gente já tá chegando no final, tá? Literalmente só falta... Tá na minha tela aqui o resto. Vamos fazer então uma última grande ponderação. Essa expulsão do homem do paraíso, essa perda desses dons, não é, digamos assim, um castigo de Deus, como se a gente merecesse aquilo. Eu mereço isso e eu fui tirado disso. Não, a gente não merecia nada que Deus nos deu. Então, tipo assim, Deus, digamos assim, só removeu os presentes, sabe? Naturalmente a gente morreria, naturalmente a gente seria ignorante, naturalmente a gente sofreria dor, mas Deus quis nos poupar disso por uma graça. Então o que Deus faz? Não sabe valorizar, então eu tiro os presentes. Fica aí por ti mesmo. E nós por nós mesmos somos isso. Somos fracos sem Deus, porque a gente foi criado para Deus. Entendeu? E quando a gente escolheu trair Deus, então a gente tornou a nossa natureza caída. Tá? Basicamente isso. Então, o pecado original, ele resulta, portanto, na privação daquele estado de graça e amizade com Deus, no qual viviam Adão e Eva. Todos os homens herdam o pecado original, né? Como a gente sabe, né? O bebezinho nasce em pecado, nós nascemos em pecado. Por quê? Porque o nosso pai nasceu em pecado, e nosso pai nos concebeu no pecado, e o nosso avô concebeu nosso pai no pecado, e o nosso bisavô, e assim vai, até Adão e Eva, né? Ou seja, nós somos todos herdeiros de Adão, nós somos filhos de Adão e Eva e herdamos também o seu pecado. É tal a desordem trazida pelo pecado original que São Tomás de Aquino diz que apesar da gente poder vencer o pecado mortal na nossa vida, ou seja, a gente pode ser santo, a gente nunca vai poder vencer todos os pecados veniais e a inclinação aos pecados veniais. A inclinação a todo pecado, né? Ou seja, não tem, cara. O homem sempre vai pecar. Entendeu? Pode ser só coisinha pequena, mas ele ainda assim vai ter muita dificuldade. Ele nunca vai existir um homem que não peca, entenderam? A natureza caída do homem. Nunca vai existir um homem que pelo menos não teve alguma culpa, né? Supondo que ele de fato teve uma vida normal, né? Etc. Então, o que isso nos leva à conclusão? Vita est militiam super terram. O que isso significa? A vida
é uma guerra sobre a terra, né? Ou seja, nossa natureza está sempre querendo se rebelar contra a vontade de Deus e contra a nossa razão, as nossas paixões, né? E nós estamos desconectados de Deus. Então a nossa vida é essa batalha pela virtude, que é tão difícil de ser conquistada, essa batalha contra o vício, que é tão fácil de cair. A vida é guerra. Eu já falei pra vocês isso, a vida é guerra. E vocês têm que escolher de qual lado vocês querem estar da guerra. Entendeu? Querem servir ou não servir, querem amar ou não amar. Entendeu? Não tem meio termo. Os mornos serão cuspidos da boca do Senhor. Então, ou nós somos servos de Deus, ou nós servimos ao diabo, né? É simples assim, tá? Então a gente tem que lutar essa guerra, né? E depois da queda do homem, a gente agora precisa da graça não só para as coisas... Salve Maria Santíssima. Quarta vez tentando gravar o trecho final da aula, então eu vou aqui ser o mais breve possível, porque amanhã de manhã, 6 da manhã, ou seja, vou ter que acordar lá pelas 5 e pouco, eu tenho um compromisso que não tem como desmarcar, certo? Bem, para terminar essa aula, vamos lá. Por favor, essa é a minha última tentativa, eu tenho que dormir. Agora são 11h10 da noite. Bem, vamos lá. Eu tinha dito para os meninos, né, então que a vida é essa guerra. A vida vita est militium super terram, né? E então a gente está sempre nessa batalha. E temos que escolher um lado e lutar pela virtude, que é muito difícil mesmo, né? Também comentei que depois da queda, o homem precisa da graça de Deus não só para as coisas sobrenaturais, como também para as naturais, né? Ou seja, nós precisamos da graça para nos tornarmos verdadeiramente humanos novamente, né? Ou seja, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso casamento, a gente sempre precisa da graça de Deus, né? Claro, enfim, considerando o casamento como uma instituição natural, tá? Para esse comentário em específico. Tá? E por fim, eu tinha dito com muita alegria, por 4 vezes, que a única consequência boa e a última consequência é justamente a promessa do Redentor. Ou seja, Deus Deus revela que virá um Redentor da humanidade para reverter o pecado, para reverter esse estado de perdição, né? Então, e também, claro, o ponto principal, esse alguém seria capaz de reverter essa ofensa infinita, né? Restabelecer nossa plena comunhão com Deus e dar-nos novamente a possibilidade de vê-lo e abrir-nos as portas do céu, tá? Este alguém é Jesus Cristo, né? Que restabeleceu a ordem da graça, humilhou Satanás e destruiu o pecado, elevando a natureza humana, assim como tinha revelado aos anjos no céu, que ocasionou aquela guerra no céu. Tá? Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o único, porque sendo Deus, ele seria o único capaz de merecer também como Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou e morreu por nós na cruz para nos salvar da escravidão do demônio e do pecado, né? E restabelecer a ordem da graça. E nos deu a Santa Igreja Católica com os seus sacramentos para dispensar os meios de salvação, né? Os meios de santificação para todo o povo cristão. E nos dar de novo aquela esperança perdida, né? Tinha esperança no Messias, né? Então, digamos assim, consumar aquela esperança. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, tem uma outra boa notícia. Deus também revela que virá uma mulher e que essa mulher e seus filhos serão os eternos inimigos de Lúcifer e seus filhos, portanto, Maria Santíssima, né, que é o horror dos demônios e a nossa arma principal contra o diabo e meio mais eficaz de chegar a Deus. Ela é o meio mais eficaz de chegar a Deus porque ela é a onipotência suplicante, visto que o filho não nega nada à sua mãe, e também é a arma mais forte contra os demônios, porque, secundum quid, e parece que, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, se minha memória não falha, né, já li o livro faz 2 anos, mas no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, São Luís diz que a Santíssima Virgem Maria, de certa forma, causa mais espanto, causa mais medo ao demônio do que o próprio Deus, porque perder para Deus é uma coisa. Para o soberbo Lúcifer, ser derrotado por Deus é uma coisa. Agora, ser humilhado, ser destruído por uma mulher é outra coisa. Por uma mulher que, pela sua humildade e pequenez, se fez a mais alta de todas as criaturas e rainha dos anjos,
dos santos, do céu e da terra. Será que deu algum problema de gravação? Ah, tá. Por isso mesmo, ela se tornou a maior de todas. E, para o demônio, isso é razão de mais escândalo, de mais espanto, né? E de mais terror. Certo? Então, fiquemos todos com Maria Santíssima. Eu rezei com os meninos, rezamos em latim, eles me disseram que sabiam latim. Fiquei muito feliz, né? Então, bem, é isso. Está terminada a nossa aula. Eu espero que Deus abençoe a todos. Qualquer crítica, qualquer conselho, qualquer generosidade, enfim, estou aberto a todos os comentários, certo? Fiquem todos com Deus, Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. São José, outro terror dos demônios, rogai por nós.